Agora eu vou ficar olhando para cá, tá? Agora eu vou ficar olhando para cá, tá, meus irmãos? Então vocês reparem que eu vou ficar olhando para cá e também aqui para o livro, amém? Então, meus irmãos, vamos falar agora sobre o Espiritismo, tá? Confere aí no tópico Espiritismo. O Espiritismo baseia suas crenças em supostos contatos com os mortos, que possibilitaram seus adeptos adquirir o conhecimento necessário para o aperfeiçoamento moral. O nome Espiritismo tem sido utilizado para se referir mais especificamente ao kardecismo, ou seja, o Espiritismo ocidental. As outras formas de Espiritismo originárias da África ou dos indígenas da América têm sido denominadas de baixo Espiritismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e etc. Convém lembrar, no entanto, que muitas das crenças fundamentais do Espiritismo são encontradas, na grande maioria também, nas regiões através, né, da história, como reencarnação, aperfeiçoamento moral pelo esforço humano, e a doutrina espírita pode ser resumida da seguinte forma: crença na sobrevivência das almas, na comunicação com as vidas após a morte, através do fenômeno de mediunidade. Então, irmãos, olha só, o Espiritismo é importante dividir ele em dois grandes blocos. Tem o baixo espiritismo, que esse baixo espiritismo aí, ele é chamado de as religiões de matriz africana, foi citado aqui, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, inclusive, meus, Macumba é um nome genérico, tá? Macumba é um apelido para Quimbanda, tá? Então, esses cultos de matriz africana, essas religiões de matriz africana, elas são chamadas de baixo espiritismo, comparando com o alto espiritismo. O alto espiritismo é também chamado de espiritismo kardecista, tá? Oriundo, claro, de Allan Kardec, que inclusive vai falar dele aí no parágrafo seguinte, tá? Olha aqui. No outro parágrafo diz assim, ó: práticas espíritas diversas e tentativas de comunicação com os mortos podem ser encontrados desde as mais remotas da antiguidade. No entanto, na modernidade, o espiritismo teve o seu nascimento em Hydesville, no condado de Wayne, nos Estados Unidos, quando Catherine e Margareta Fox, eram duas irmãs, né, as irmãs Fox, famosas irmãs Fox, né, de origem metodista, tentaram se comunicar com supostas entidades espirituais que faziam barulho em sua casa. Logo foram ouvidas as notícias de que eventos semelhantes haviam por toda parte. Essa notícia chamou a atenção de um francês chamado Léon Hippolyte Denisard Rival, que viveu entre os anos de 1804 a 1869, que chamou a si mesmo de Allan Kardec, que ele se considerava a reencarnação desse homem. Na verdade, Allan Kardec, segundo os estudos, foi um poeta celta que viveu, né, lá por volta do século XIII, século XIV. Tá? E esse, o Léon Hippolyte Denisard Rival, que conhecido como Allan Kardec, dizia ser a reencarnação dele. Né? Ele tornou-se um dos primeiros a sistematizar a doutrina, meus irmãos. Então, tá. Então, só para os irmãos entenderem. Quais são as principais ênfases do espiritismo kardecista? É o que ele falou aqui, ó. Necromância, ou necromancia, que é a comunicação com os mortos. A doutrina da reencarnação, né, que a alma migra. E ele fala aqui também do aperfeiçoamento moral através do esforço humano. O que significa isso? Tá, meus irmãos? Que o ser humano, ele pode se desenvolver moralmente, né? Isso para alcançar o que eles chamam de o ápice da lei do karma. É um negócio complicado, irmãos, tá? Se vocês entenderem, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho, aquela novela, A Viagem, ela relata bem o que é isso. Então é o seguinte, enquanto a pessoa ela não vive esse aperfeiçoamento moral, quando morre, a alma vai reencarnar, porque ela precisa aperfeiçoar, até encontrar, digamos assim, uma pessoa que siga, que eleve e pratique a moral para ela alcançar o nirvana. Né? É bem o ápice daquelas religiões orientais, como o budismo, por exemplo, que a pessoa alcança o nirvana, né? Que é o ápice da lei do karma. Aí, no caso, ela não precisa, a alma dela não precisa mais reencarnar. É um negócio meio como... irmãos, é claro que isso não tem amparo nenhum nas escrituras. Mas, enfim, as doutrinas espíritas se baseiam nesses três pilares. E, assim,
por exemplo, desde os primórdios da antiguidade, as pessoas já falavam sobre isso. Pitágoras, por exemplo, já mencionava migração da alma. Pitágoras viveu no século VII a.C., mas o camarada responsável por sistematizar foi Allan Kardec, que era o nome, digamos assim, que dizia ser a reencarnação desse Allan Kardec. Mas, na verdade, o nome dele era aquele, era francês. E aqui, meus irmãos, eu vou mostrar esse livro para vocês aqui, ó, que, inclusive, olha só para você ver como é que o inimigo é sujo, meus irmãos. Não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ler? O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, ó, embaixo, Allan Kardec. Esse livro aqui, meus irmãos, foi uma irmã venezuelana que a gente estava discipulando ela lá em Cuiabá. E aí, o que acontece? Olha eu olhando para cá, eu tenho que olhar para cá. Não vou aprender, tá? Eu sou novo, eu aprendo. Tem que olhar para cá. Essa irmã, ela chegou, ela disse que estava trabalhando, né, dando faxina na casa de alguém. E aí, olha só como é que o inimigo é sujo. Aí foi lá e presenteou ela com esse livro. Aí, automaticamente, irmãos, eu tomei dela. Mas eu tomei com delicadeza. Eu falei assim, irmã, a senhora que está iniciando o Evangelho, esse livro aqui, ele é pesado demais. Porque é pesado, irmãos. Por exemplo, se você não tiver um embasamento na Bíblia e você ler um negócio desse aqui, tá? Você pode se questionar muita coisa. Muita coisa mesmo. Aí eu, sutilmente, eu falei para ela, né, que a revelação de Deus para nós está na Bíblia, que a gente estava se comprometendo a ensinar a Bíblia para ela continuar participando dos cultos, das reuniões, das orações, das escolas dominical, que a gente estaria ensinando a palavra de Deus para ela, tá? Aí ela, né, de livre espontânea vontade, ela passou para mim o livro, tá? Mas assim, é muito perigoso, irmão, tá? Porque se você for ver lá, seguindo os parágrafos, tá? Olha aqui, ó. Diz o seguinte, que a abordagem kardecista pretende fazer uma espécie de sincretismo entre as ideias espíritas por excelência e algumas ideias extraídas da Bíblia, sobre o modo no Novo Testamento. O movimento kardecista teve um impacto forte sobre o Brasil. Inclusive, queridos, no último parágrafo aqui, antes do tópico doutrina, tem uns dados aqui bem assustadores, né? Sobre o espiritismo no Brasil. Mas, enfim, fala aí, meus irmãos, que os espíritas, eles também se julgam cristãos, mas o espiritismo, irmãos, ele está classificado como pseudo-cristianismo. Pseudo-cristianismo. Pseudo quer dizer falso. Por que é falso? Por abordar umas doutrinas dessa, de reencarnação, Pastor, de comunicação com os mortos. Pastor. Oi, irmã. Pode falar. Está escrito aí, essa chamada termina em 15 minutos, vocês estão vendo? Sim, 15 minutos, é isso mesmo, é porque ele dá 1 hora só. O Google Meet, na plataforma de notebook, de PC, ele só te dá 1 hora, de celular não. Mas como eu estou usando o celular como webcam, aí fica atento aqui, quando der 5 minutos de novo, ele fala. Tá falando que os meus só quis falar, tá? 15 minutos. Bem, irmã. Eu consegui encerrar aqui. Por exemplo, irmão, se eu não conseguir, a gente continua. Por exemplo, esse baseia em passagens como 1 Samuel capítulo 28, que fala sobre aquela passagem que Saul, ele consulta uma pitonisa. Acho que os irmãos já leram essa passagem, irmãos? Todo mundo já leu? Ali, meus irmãos, se você não tiver cuidado com aquela passagem, leva muitos a crer que realmente Saul conversou com Samuel. Mas quando você lê o texto cuidadosamente, você vai entender que tem uma parte crucial que quando Saul ele consulta aquela médium, aquela pitonisa, né, que ela fala que estava subindo ali, claramente que estava subindo ali um demônio, e aí a Bíblia diz assim, ó, e entendendo Saul que era Samuel, aí o diálogo se passa como se fosse Samuel conversando com Davi, com Saul. Só que
É claro que os demônios, irmãos, eles sabem das suas práticas, do que você fala, onde você vai, o que você faz. O demônio sabe disso. Só que, no final da conversa, o pseudo Samuel lá, que não era Samuel, ele fala assim, tá, dentre outras coisas que ele fala acerca da vida de Saul, que de fato é verdade, porque os demônios sabem dessas informações, ele fala assim, amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Irmão, só nessa frase nós temos 3 erros. Primeiro, não foi no outro dia que Saul morreu. Saul morreu cerca de 10 dias depois. Segundo, não foram todos os filhos de Saul que morreram na batalha. Um deles, por exemplo, ficou vivo, que foi Esbocete, que foi até proclamado rei. E outra, uma pessoa que morre, uma pessoa justa, como morreu Samuel, vai para o mesmo lugar que uma pessoa, como Saul morreu, vai, que Saul se suicidou. Que a Bíblia deixa bem claro lá no livro de 1 Crônicas, né? E também no livro de 1 Samuel, como foi que Davi morreu, ou como foi que Saul morreu. Saul se suicidou, se lançou sobre a espada. E aí, vai para o mesmo lugar que o justo vai? Então, meus irmãos, em 1 Samuel 3,19, fala que Deus não deixou cair por terra nenhuma das palavras que saiu da boca do profeta Samuel. E só nessa frase teve 3 erros. Mas para isso precisa conhecer as Escrituras. Porque os espíritas kardecistas, eles falam abertamente que, olha aqui, ó, a doutrina que nós pregamos, olha aqui, ó, Saul conversou com Samuel. Não, Saul não conversou com Samuel. Ah, meus irmãos. Porque, por exemplo, irmãos, lá em Deuteronômio 18, Deus deixou bem claro, ninguém consultará os mortos, porque isso é abominação. Em Êxodo 22, está até os textos, está até em negrito aí, tá? Êxodo 22, 18, quando vos disserem, consultai necromantes e adivinhos, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Então Deus estava falando, não pratiquem essas coisas. Em Isaías também, em Isaías 8, do 19 ao 22, também tem mais uma exortação sobre a não praticar esse tipo de prática. Indo para o Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia afirma que ao homem é permitido morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia em nenhum lugar fala que a alma fica plenânime, que a alma migra. Então é importante a gente compreender essas coisas. Por exemplo, os espíritas falam, baseado na passagem dos evangelhos, que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas vocês sabiam que pela própria doutrina espírita isso é condenável? Isso não, digamos, isso é refutável? Porque, meus irmãos, de acordo com a doutrina espírita, para reencarnar, de acordo com eles, tá, irmãos? A alma precisa desencarnar. Só que Elias não desencarnou. Elias foi transladado, foi arrebatado aos céus. Então, como é que João Batista podia ser a reencarnação dele, sendo que ele não desencarnou, dentro do entendimento deles? Então, na própria doutrina deles é refutável. Nós sabemos que isso, meus irmãos, o que nós ficamos é com a palavra de Deus. Né? Ao homem é permitido morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí, meus irmãos, fala que o espiritismo tem crescido de uma sobremaneira no Brasil. Calcula-se, irmãos, tá? Que 60%, ou pelo menos 90 milhões de brasileiros, de alguma maneira, está envolvido com práticas espíritas. Por quê, meus irmãos? O espiritismo, ele se mistura com o catolicismo, ele se mistura com as religiões de matriz africana. Então, de uma forma ou de outra, tá? Outras religiões acabam se envolvendo. E aqui eu vou falar algo só para a gente encerrar aqui nessa primeira parte, para depois que eu abrir a nova chamada aqui, a gente falar um pouco das doutrinas. Infelizmente, irmãos, até no meio evangélico, tem hora que a gente copia práticas espíritas. Eu falo com alguma propriedade, mas como disse para vocês, a família do meu pai todinha era espírita kardecista. Era não, até hoje, né? Tem alguns membros da família do meu pai que é espírita até hoje. Inclusive, eu já falei para os irmãos que meu nome é Allan Kardec. Tá? Mas por causa da divergência entre minha mãe e meu pai, acabou tirando Kardec e ficou Patrick. Porque meu pai, ele queria fazer uma homenagem. Tá, irmãos? Isso que eu falo para vocês. Às vezes, eu sou taxado como inconveniente.
tá, meus irmãos? Mas, por exemplo, esse negócio de colocar copo de água em cima de rádio, em cima de televisão, meus irmãos, isso teve início no espiritismo kardecista. Esse negócio de quebrar copo, quebrar prato, tudo prática do espiritismo kardecista. Nós não temos registro disso, meus irmãos, no cristianismo genuíno, no evangelho genuíno. A gente não vê essas práticas nem na Bíblia e nem dentro da dogmática da igreja. A igreja cristã, fiel, você não vê isso aí. Mas de uns tempos para cá a gente vê uns movimentos lembrados aí, meus irmãos, tá? Entendeu? Esse negócio de sal grosso também, meus irmãos, é uma coisa muito usada. Negócio de tirar mal olhado, esse negócio, tudo isso é prática, irmãos, tá? Essa questão de nós queremos fazer obras, entendeu? E mostrar que a gente está fazendo, né? De uma forma que está querendo alcançar alguma recompensa por isso. Tudo isso, meus irmãos, tá? Então, fala aqui, meus irmãos, é um número muito alto, tá? De pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, com práticas espíritas, tá, irmãos? Nós vamos fechar aqui, meus irmãos, a chamada. Fiquem atentos aí que eu vou mandar lá no grupo um novo link agora mesmo, tá? Pra gente falar um pouquinho aqui sobre as doutrinas espíritas, tá? E depois a gente conclui falando sobre a Igreja da Unificação. Vou fechar aqui, tá? E aí a gente já volta.